Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Estou te ouvindo bem por aqui. Eu não estou vendo ninguém, só estou vendo a Vanessa. Mas tá bom o áudio aí, Carol? Carol apareceu agora. Tá bom. Acho que a gente já pode começar, né? As meninas vão entrando aí, mas para a gente cumprir o nosso compromisso com o horário, né? E conforme as meninas forem entrando, elas vão acompanhando, tá bom? Hoje a Cris me convidou para dar uma palavra, e no mesmo dia eu estava orando para falar, meu Deus, tá? Falei, amém, Cris, tá bom. E perguntando ao Senhor sobre o que compartilhar, e logo no mesmo dia à tarde a Cris trouxe algo e eu entendi como resposta de Deus sobre o que eu poderia compartilhar nesse tempo de mesa. Então eu creio que o Pai tem algo a ministrar sobre as nossas vidas nesse tempo, e é uma alegria, um prazer poder dividir esse tempo com vocês. Eu já tive a oportunidade de trazer uma palavra aqui no tempo de mesa, logo no começo, na primeira semana, e como é bom, né, poder ver que só cresce, cada vez mais mulheres estão participando, né, e esse movimento tem crescido para a glória de Jesus. Eu fico muito, muito feliz, tá bom? E para quem não me conhece ainda, eu não sei se eu conheço todos os rostinhos aqui, mas eu sou a Gemima, né, eu estou no movimento da Jornada da Alma desde 2023. Conheço algumas das meninas aí, mas algumas são novas para mim, né? E eu vou estar compartilhando esse tempo com vocês hoje, contando um pouco, né, de parte do meu testemunho e compartilhando a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tá? Mas vamos começar com uma oração, tá? Peço que vocês aí, de alguma forma, se conectem, fechem seus olhos, respira fundo, traga para esse momento presente e coloque o seu coração aberto, disponível, né? Mesmo que você esteja no trânsito, fazendo outras coisas, preparando o almoço, almoçando, que você se coloque disponível para ouvir a porção que o Senhor tem para a sua vida nesse dia, para receber aquilo que o Pai deseja te entregar. Jesus, muito obrigado pela oportunidade de me assentar à mesa com essas mulheres lindas nesse dia. Obrigado porque isso é um presente para nós. Podemos estar na tua presença, sabemos que sempre há um lugar na mesa para nós e nós queremos desfrutar desse lugar. Como é bom podermos estar tranquilas, em paz neste lugar, mesmo em meio a tantos afazeres, em meio a tantas demandas. Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração aberto e disponível para ouvir a tua voz, o que o Senhor tem para compartilhar conosco hoje, para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Eis-nos aqui, nós queremos aprender contigo. Tua palavra diz que você é manso e humilde, e você tem prazer em ensinar, em nos andar conosco, e é isso que nós queremos. Por isso eu coloco diante de ti a minha vida, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas. Coloco a vida de cada mulher que está aqui nesse dia para ouvir a tua palavra, que o Senhor possa ministrar o coração de cada uma nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês hoje é sobre o chamado para gerar. E veio muito forte isso quando a Cris me fez o convite, né, o chamado para gerar, e ela falou, compartilha o que você estava compartilhando conosco lá no retiro, né, no último retiro, mas eu entendi que era mais do que só compartilhar aquilo. Eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho de forma breve, estou de olho aqui no tempo, porque senão eu me empolgo, de forma breve. Mas algo que Deus trouxe muito forte foi sobre a nossa responsabilidade de gerar vida, quanto mulheres.
né? É uma responsabilidade que muitas vezes algumas negligenciam, algumas fazem mais ou menos, né? Algumas não têm consciência do que esse chamado nos atribui como mulheres, mas existe uma unção, uma liberação do Pai sobre nós, mulheres, sobre a questão de gerar. Não é à toa que nós somos formadas com úteros, né, com corpo propício para isso. Né? Eu não sei, eu conheço algumas aqui, não conheço todas, como eu falei, não sei quantas têm filhos, quantas são mães, quantas estão aí na espera, quantas estão na tentativa, né, quantas já passaram da fase, eu não sei a realidade de todas. Mas, independente do momento de vida que você esteja, você tem um chamado primordial no reino de Deus, que é para gerar, uma vez que você é mulher. Lá em Gênesis 1, 28, se vocês quiserem acompanhar aí ou quiserem anotar, Gênesis 1, 28, é um texto bem conhecido e bem poderoso também, né? Ele vai falar sobre isso, fala assim, que, né, depois que Deus criou o homem e a mulher, fala assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Então, a gente muito fala sobre ter governo, sobre avançar e tomar o reino de Deus e fazer, e vamos correr, e vamos... E isso é tudo muito importante. Mas a primeira tarefa que Deus confiou aos filhos foi sobre sejam frutíferos, multiplicai, enchei a terra. Vocês têm noção do que é isso? Enchei a terra. A sua responsabilidade é encher a terra. Né? O governo vem a partir disso. Né? Às vezes a gente fica buscando estratégias. Né? Para quem não sabe, eu sou missionária, eu estive bastante tempo envolvida com o povo muçulmano na África, e às vezes a gente fica buscando estratégia, como que eu vou fazer, como que eu vou expandir aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos, como que eu vou avançar o reino de Deus. E aqui está uma ferramenta muito simples. Sejam frutíferos, multiplicai, enchei a terra. E por incrível que pareça, o povo muçulmano entendeu isso muito bem. Né? A estratégia do povo muçulmano para avançar a religião que eles acreditam é gerar filhos. Então, né, uma família na África de muçulmano, eles acham que o número mínimo são 5. Acaba que a gente até se escandaliza, né? Porque no país ocidental que já vem pela graça, a gente faz conta, né? A escola, o leite, o NAN, a fralda, e não vai dar para ser agora, não, porque ter filho é muito caro. Né? Para você ver como que a nossa mentalidade é pequena. Eles não olham para a condição, eles olham para o propósito. E eu acho que isso é uma chave que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Gerar, ser frutífera, multiplicar, encher a terra, não é sobre condição, é sobre um propósito, entender o propósito, entender que o Pai nos deu esse chamado, não é uma opção. Então, né, se eu tiver, não é opcional, né, foi uma atribuição, depois que ele criou, ele já falou aqui, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra. Depois que ele deu essa atribuição, ele falou para a gente dominar, né, sobre os peixes, sobre as coisas viventes. Né? E eu quero falar um pouco, né, sobre essa questão da condição. Eu acho que isso que a Cris se conectou bastante, que eu compartilhei no retiro. Eu fiquei 6 anos para conseguir engravidar do meu filho, né, do Noah. Algumas pessoas já viram aí ele se movimentando no Instagram. Eu fiquei 6 anos. Mas desde o início, assim, eu entendi que eu precisava gerar.
Então, eu fiquei 6 anos, mas eu não fazia uso de anticoncepcional, nenhum método contraceptivo, porque eu entendia que se eu estava debaixo da vontade de Deus e a vontade dele era soberana sobre a minha vida, ele me traria filhos no tempo certo. E antes desses 6 anos, eu tive um aborto. Eu perdi e foi devastador para mim, porque eu sempre quis muito ser mãe. E aí você tem um aborto, você pensa o quê? Ah, daqui a pouco eu vou engravidar de novo. Daqui um mês eu vou engravidar de novo. E não vinha, eu ficava naquela ansiedade, naquela expectativa e não vinha. E demorou 6 anos para que eu tivesse o Noah. E tem alguém tentando entrar. Qual o código para entrar? A Dani está perguntando. E demorou esses 6 anos. E quando eu engravidei do Noah, eu estava indo para a África e eu entendi que era para mim ir de qualquer forma, né? Minha família falou, não, você tem que ficar, porque no Brasil tem mais, não sei o quê. E eu falei, não, eu vou continuar cumprindo aquilo que Deus colocou. E eu tive o Noah na época da pandemia e na África. E logo quando eu cheguei lá, eu entendi que o que eu precisaria para viver a minha gestação lá, o meu período de parto, seria desapegar de tudo aquilo que eu entendia que era seguro. O enxoval. E vai ser assim. Vai ser assado. Gente, eu via vídeos no YouTube assim, que eu nem sei quantas horas que eu gastei no YouTube me preparando para esse momento, né? E tendo referências, como que eu queria. O quartinho tem que ser assim, assim, assim. E eu não estou falando que isso é errado, tá bom, gente? Isso é muito gostoso, você sonhar, você se preparar. Mas o que eu quero trazer é que muitas vezes a gente limita o propósito que Deus nos entregou, o chamado, porque nós colocamos condições. Deus, agora eu não tenho dinheiro. Deus, mas nossa, é tão caro fazer um enxoval. O quarto, nossa, a arquiteta vai cobrar uma fortuna para planejar o quarto do meu filho. E a verdade é que Deus não precisa de nada disso. Deus só precisa que você esteja disposta, disponível a obedecer, a cumprir com o chamado que ele colocou e a condição, né, para quem está no movimento da jornada sabe. Primeiro é a decisão, né? Não é por condição que a gente se move. E aí eu lembro que eu cheguei no médico com uma lista de exames que a minha médica do Brasil tinha me passado. E eu falei, olha, eu trouxe esses exames aqui do Brasil que eu preciso fazer. Ele, por que você precisa fazer? Você está saudável, você está bem, você não precisa fazer nenhum desses exames. Aqui a gente não trabalha assim, a gravidez não é uma coisa que precisa ser vista como doença, como algo anormal, você foi feita para gerar. Quando ele falou aquilo, eu respirei e eu falei assim, cara, como a gente está fora da casinha no Brasil. A gente coloca isso como se fosse um fenômeno, algo que a gente precisa virar outra pessoa para ser mãe, para gerar, para ter filhos, e não é sobre isso. Né? É sobre entender que esse foi o motivo pelo qual Deus nos criou. Talvez se não fosse assim, ele tinha deixado só o homem lá, arando a terra, cuidando, mas ele queria que houvesse a multiplicação, ele queria que a terra fosse cheia de filhos, de pessoas, né? E por isso ele nos criou. Então eu tive que fazer isso, eu tive que desapegar e falar, tá bom, Deus, o Senhor me trouxe para cá, eu vou viver como uma mulher africana viva, eu vou me submeter ao processo, e fiquei lá os 9 meses, graças a Deus foi tudo muito tranquilo, porque também se eu não fosse tranquilo, tipo assim, eles não fazem nem teste do pezinho lá, para vocês terem uma noção, assim, né? Então eu tive que descansar no Senhor e viver, assim, quero fazer ultrassom. Pra que você quer fazer ultrassom? O médico me perguntava. Como assim, pra quê? Eu preciso ver minha criança. Qual que é o sexo do bebê? Mas pra que você quer saber? Você não vai amar se for menino ou se for menino, independente do sexo, você não vai amar. Então, pra que essa curiosidade para saber? Então, toda vida que eu ia no médico, eu era confrontada com algo que quebrava os meus padrões e as minhas crenças. Né? E às vezes você pode estar falando assim, né? E eu estou falando isso para quebrar um pouco das condições que a gente impõe para cumprir o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas às vezes você pode estar falando assim, mas eu já tenho filhos, eu já cumpri, né, a minha missão e tal, mas
com quanto você tem treinado esses filhos, entendendo que, né, eu até falei com a Rafael, quem sabe, né, o que Deus entregará para esses filhos que vocês geraram, para essas vidas, né? Às vezes, meu filho é adulto, né? Como você tem orado, né, ministrado, liberado essa vida para cumprir os propósitos de Deus, para viver aquilo que Deus tem. E existe também um tempo de espera. E eu queria falar também sobre isso, né? Que às vezes você fala assim, Genima, mas eu estou esperando para gerar e eu não consigo. Eu tenho uma doença, eu tenho um problema no meu corpo que eu não estou gerando, né? E a Cris fala bastante sobre isso, né? Também. Ou então, eu já estou na menopausa, eu não posso mais gerar. O seu chamado não muda. Não importa se você já tem filho, se você ainda não tem, se você está esperando, se você já passou do tempo, o seu chamado de gerar, ele continua. Né? Você pode, isso aqui que nós fazemos, né, é um gerar, né, que surgiu do coração da Cris, da Carol, né, elas estão gerando filhas, né, espirituais. Né? Quem anda com a Bruna sabe, né, a Bruna ela não tem filhos ainda dela mesma, mas ela gera muitos filhos. Então, isso é entender, né, que não importa se é fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, nós estamos vinculadas a um chamado do Pai para nós, que é gerar vida, de alguma forma. Né? E eu lembro que entre a perca que eu tive e o Noah foram 6 anos. E eu sempre quis ter uma menina, e eu falava que o nome dela seria Amabile. E aí eu pensei que na minha primeira gravidez, não, porque eu vou ter uma menina, vai chamar Amabile e tal. E passou 6 anos dessa espera. E dentre esses 6 anos, em um momento, Deus me pediu para abrir um espaço de dança, né? Eu fui envolvida com balé há muito tempo e tal. E eu abri, eu estava nessa época trabalhando numa igreja no interior do Ceará. E numa cidade bem pequenininha, eu abri o Amabile Balé. E ali eu tive a oportunidade de gerar muitas Amables. E não era sobre a Amabile que eu geraria no meu ventre, afinal eu nem tenho Amabile, eu tenho Noah, mas era sobre eu falar, Senhor, não importa como vai ser, eu estou disponível para gerar a vida que o Senhor quer que eu gere, os teus filhos, os teus planos, porque às vezes Deus vai te fazer gerar planos dele, às vezes Deus vai te fazer gerar vida no seu esposo, às vezes Deus vai te fazer gerar sonhos em pessoas, mas o que Deus quer que você gere? Acho que essa que é a pergunta. Senhor, eu sei que o Senhor me criou para gerar, o que eu posso gerar? O que o Senhor quer que eu gere? E isso eu falo de filhos físicos, espirituais, emocionais, e aí o Pai pode revelar tantas coisas para vocês. E aquela escola ali, ela funcionou por um período de tempo, até Deus me dizer que era um outro momento. E ali eu tinha crianças de 3 anos até mulheres de 50 anos, que eram minhas Amables. E através do balé, através da dança, eu podia ministrar a vida delas, eu podia, né, gerar vida, trazer leveza, né, porque o balé traz muito isso, a disciplina, a leveza, a elegância, a doçura. E eu entendi que o gerar ia muito além do meu desejo de ser mãe, mas era da disposição do meu coração de trazer vida ao mundo. Então, é um pouco sobre isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Não é sobre as condições. Né? Eu tive meu filho nas condições mais improváveis. Né? Quando eu gerei a Amabile, eu poderia ter as melhores condições, os melhores médicos, os melhores coisinhas de criança, roupa e tal, e não foi naquele momento. Naquele momento eu gerei vida em outras pessoas. E quando Deus me deu o presente de gerar um filho meu, Deus me colocou na condição que seria, não, isso não, Deus. Eu lembro que eu ia comprar fralda
para fazer o estoque de fralda, porque a gente tem que ter um estoque de fralda, porque não é basta cada dia o seu mal, não é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente tem que estocar fralda para como se a gente estivesse na Quarta Guerra Mundial. E aí, eu, para aquele estoque de fralda, o moço da loja falava assim, viu, por que você compra tanta fralda? Aí eu, não, porque você tá vendo que eu tô grávida, né, e eu vou ter... Sim, mas ele só vai usar, assim, essa fralda, quando acabar você vem e compra outra. E eu, entendi. Né? Então, eu fui sendo desconstruída, ao mesmo tempo que o Noah estava sendo construído, eu fui sendo desconstruída e alinhada ao propósito de Deus. E mais uma vez eu falo, não é sobre não ter esses sonhos, né? Eu sei que você tem condição, né, de fazer, de dar, de fazer coisa linda, você vai fazer, não é sobre, não vai, a gente não é contra, não é sobre ser contra, é a partir do momento que essa condição vira uma limitação para você cumprir o chamado que Deus te colocou, né? Até ponto, Senhor, mas então, a escola é cara e não sei o que, entendeu? E a gente começa a colocar várias coisas e limitar os planos de Deus. Né? Ó, eu não, Deus, eu vou tomar esse remédio aqui que faz mal para o meu corpo, que faz mal para a minha saúde, que bagunça todos os meus hormônios, porque não é agora. Não é agora que eu vou ter filhos, não é, porque agora eu não tenho condição, minha vida está corrida, e aí eu falo assim, Deus, acho que ficou olhando, sei. Tá, o único chamado que eu te dei para você fazer, que é ser frutífera, multiplicar, encher a terra, você não pode porque você está ocupado com as suas próprias coisas. Tá, porque você está correndo com as suas próprias coisas. Então, eu estou colocando várias coisas aqui, porque o desejo do meu coração é que a gente venha despertar, né, para algo que talvez seja a resposta de muitas das nossas orações. Senhor, como que eu mudo a realidade à minha volta? Senhor, como que eu trago o reino de Deus? Como que eu mudo o ambiente, né? Meu Deus, o Brasil está assim, está assado, minha cidade. E talvez a resposta que nós temos para oferecer para o mundo. E olha que poderoso é isso que a gente carrega. Nós podemos gerar vida, treinar essas vidas para que eles façam um futuro melhor, para que eles construam um mundo melhor, para que eles, talvez, como eu, né, vão pelas nações e levem, né, um amor, levem verdade. Então, olha que poderoso o que nós temos nas mãos, e muitas vezes nós estamos simplesmente dispensando ou limitando isso e não dizendo sim para o Pai pelas nossas condições, pelas nossas limitações. Então, a pergunta fica, né, para vocês. Né, como eu falei, eu não sei em que fase cada um está, mas eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência. E Deus os abençoou e disse: sejam frutíferas, multiplicai, enchei a terra. Esse é o chamado que Deus nos deu como mulheres. Nós somos criadas diferentes dos homens com um útero, porque nos foi atribuído a responsabilidade de gerar. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar algum comentário? A Rafa está olhando para o céu. Assim, eu não ia falar, sabe? Mas eu precisei até beber várias águas aqui, porque realmente foi bem chinelada santa. Peguei, entendeu? Toma que é teu? Tomei. Mas eu queria agradecer pelo seu testemunho e por tudo que você carrega. Eu amo e honro muito a sua vida. Sou muito grata à jornada por ter nos apresentado. E, mais uma vez, muito obrigada por ter sido o canal e boca de tantas orações. Não só minha, mas acredito que para várias mulheres aqui. Amém. Gente, eu vou orar para poder liberar quem tiver que sair. E depois, se alguém mais tiver algo para compartilhar, né, um testemunho, a gente fica mais um pouco se alguém tiver algo para compartilhar, senão a gente encerra. Amém? Feche seus olhos e você carregue mesmo essa palavra e responda ao Pai. É quando o
Pai, quando Jesus compartilha algo no nosso coração, nós temos a responsabilidade de viver de acordo com essa palavra, nós temos a responsabilidade de responder, né? A semente precisa cair num solo e gerar frutos. Então, que você possa, nesse momento, ou em algum momento do seu dia, responder ao Pai. Né? Como eu falei, é um grande chamado que Ele nos entregou, é uma grande responsabilidade que Ele confiou nas nossas mãos. E não importa em que momento das nossas vidas nós estamos. Né? Talvez você já tenha filhos e você pode ser melhor naquilo que ele pediu para você fazer. Você pode treinar, educar, criar essas filhas como Jesus faria, se estivesse no seu lugar. Talvez ainda não é o seu tempo, talvez você já passou do tempo. Mas entender que o teu propósito é ser uma geradora de vidas muda toda a realidade, muda toda a configuração de quem nós somos. Então, Pai, eis aqui as tuas filhas, eis aqui, Deus, cada uma dessas vidas, cada um desses corações, muitas delas eu nem conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe porque o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa palavra, e eu oro, Deus, para que elas venham mesmo, Deus, tomar posse, Deus, desse presente que o Senhor nos deu. Pai, obrigado porque o Senhor nos fez mulheres. Obrigado porque o Senhor nos deu a capacidade de gerar vida, de gerar vidas espirituais, vidas emocionais, de gerar sonhos, de gerar filhos. Deus, e que privilégio que nós temos. Senhor, eu oro para que haja uma reconexão, Deus, com esse privilégio, com esse presente que o Senhor nos deu. Eu oro, Deus, para que haja uma reconexão do nosso feminino, com o nosso útero, com o nosso lugar de gerar. Senhor, que nós venhamos ser geradoras para o teu reino, que nós venhamos gerar amor, que nós venhamos gerar vida, que nós venhamos gerar sonhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que toda condição que o mundo coloca para nós, diante dos nossos olhos, o mundo diz que nós precisamos de ter tantas coisas para que nos limite de cumprir o teu chamado e de, Deus, tomar posse daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Mas, Deus, eu oro mesmo para que isso caia por terra, porque nós não seguimos as vozes do mundo, nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós somos em Ti. Nós andamos, Deus, por aquilo que nós cremos que o Senhor tem para nós. Por isso eu oro, Deus, nessa tarde, Deus, pedindo ao Senhor, Deus, que realmente, Deus, traga para nós a consciência daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu não sei o que o Senhor vai compartilhar com cada uma dessas mulheres em específico, mas eu oro, Deus, para que os ouvidos estejam abertos, para que toda dureza de coração, de mente, Deus, caia por terra e que elas recebam do Senhor, Deus, essa porção e que elas respondam, Deus, positivamente a esse chamado que o Senhor nos entregou. Eu abençoo, Deus, cada uma dessas mulheres para os seus afazeres, para continuarem esse dia, Deus, naquilo que elas precisam fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, quem precisar sair está liberada. Quem tiver algo para compartilhar, pode abrir o microfone, pode compartilhar, a gente pode ficar aqui mais um pouquinho. Eu cheguei bem no final, né? Mas peguei minha porção, igual a Rafa falou. Peguei a minha porção. Jesus amado. A menstruação atrasada há 9 dias. Eu já entendi, Jesus. Eu não sei, viu? Mas está nas tuas mãos. Uhul! Aqui meu útero está literalmente coçando. Eu também acho que só precisava disso. Já tô aqui, ó. Já tô aqui. Eita, que vai ter uma leva aí de meninos chegando. Glória a Deus, aleluia. Olha, eu tava aqui fazendo comida com a câmera fechada, mas quando eu ouvi, eu falei, não, tem que falar, gente. Essa unção aí, eu creio que a gente já pegou lá do retiro e se transferiu para o tempo de mesa, porque em nome de Jesus eu acredito muito. Gemima, você foi hoje crucial. Até meu marido, quando passou aqui, aí eu falei assim, amor, sabe o que eu ouvi agora? Aí ele, o quê? Eu falei assim, nós somos formadas para gerar, isso eu já sabia. Mas a questão é que a gente tem que ter o quê? A mentalidade que não é por condição, é por propósito. Aí ele, isso eu já sabia, Rafaela. Aí eu falei, como assim?
remanescente de escassez que era no passado, né? Realmente via sempre a condição. E hoje, realmente, eu paro para pensar o tempo que eu levei para gerar, né? E o tempo que eu estou levando para poder gerar novamente, mas eu acredito que é tudo né, da forma que Deus vai nos moldando, né? Ele vai nos transformando, nos lapidando, para que a gente realmente tenha a mentalidade de Cristo, né? A mentalidade que Ele nos deu desde a formação, né? Lá do início. Então, obrigada, Jesus. Obrigada, confirmação. E daqui a pouco essa mulherada vai estar todo mundo aí, ó, dando teste positivo. Ô, Jesus! Meninas, Só os chás revelações online, viu? lá no Todo nosso mundo online, os retiro, chás revelações. eu tive uma revelação que a Rafaela, minha cunhada, ela estava dando a notícia ao meu irmão que ela estava grávida. Eu até falei para ela, lembra? E aí eu já vi que tem muita gente aqui na caminhada, inclusive eu também. Então pode ser qualquer um de nós, viu? Eita, Glória! Eu me conecto. Eita, quando chegar vai vir de leva, né? Ah, de Deus. Meninas, eu vou Vamos precisar. aguardar para ver quem é que vai dar a notícia primeiro. Verdade, eu vou precisar sair aqui que eu vou acompanhar meu esposo no almoço, tá? Mas fiquem com Deus, Deus abençoe. Boa fé essa palavra, viu, Gemima? Amo muito Amém. vocês, fiquem com Deus. A Pamela quer falar, vamos ouvir a Pamela. Pode abrir, Pamela. Só ligar o microfone. Isso. Oi, guria. Oi. Só um pouquinho que a mamãe vai falar aqui, tá? Quando eu ouço isso, é um assunto que queima muito no meu coração, assim, porque eu sinto Deus me colocou nesse propósito, assim, com a maternidade. Eu tenho 3 filhos pequenos e tu estava falando sobre isso, sobre a gente não viver por condição, né? E eu queria trazer o meu exemplo, assim, que eu acho que elucida muito bem o que tu falou. Eu sempre, antes de conhecer a palavra, né, antes de conhecer o Senhor, eu sempre vivia conforme o mundo, assim, de que a mulher tem que construir a carreira e tem que dar tudo lá fora, né? Depois, assim, quando estiver com tudo perfeito na condição ideal. Então, eu tinha essa mentalidade até 2019, que foi quando a gente conheceu Jesus e começou a se desenvolver. Aí, um dia, meu marido chegou assim e disse, amor, eu acho que a gente pode começar a repensar essa questão de ter, da nossa condição financeira ser um impedimento e a gente deveria ter filhos agora. E eu disse, tá, faz sentido, assim, porque eu queria ter tudo, eu queria fazer a faculdade, depois o mestrado, depois o doutorado, só um pouquinho, tá? Que a mamãe tá falando. Mas eu concordei, Deus preparou meu coração, assim. E aí a gente orou e assim uns 2 meses depois eu estava grávida do nosso primeiro filho. Só que aí eu ainda estava com toda aquela mentalidade, né, do mundo. Então tinha estoque de fralda, tinha isso, tinha aquilo. Mas eu nunca fui uma mãe assim que quis ter, sabe, todo o quarto perfeito, todo aquele monte de coisa que a gente vê as influencers mostrando que precisa, né? Então eu sempre fui bem, bem básica nas coisas. Mas ainda assim tinha o meu controladorismo. E quando veio o segundo, a gente também entregou a Deus, porque a gente entendeu. Meu marido já queria ter 5 filhos, eu queria ter no máximo 2. E daí, quando ele falou isso, eu disse, tá louco, né? Mas aí eu fiquei na minha. E aí no segundo a gente orou também, só que olha só o meu controladorismo, né? Que eu queria engravidar na mesma época do primeiro, para que eu pudesse aproveitar todas as coisas que já tinha, todas as roupas, tudo. E eu lembro que a gente orou de novo, entregou ao Senhor e rapidamente, assim, acho que no mesmo mês eu estava grávida de novo, do segundo, e não deu no período certo, não foi no mesmo mês que o do primeiro, e ele ainda nasceu 3 meses antes. Só que Deus é tão maravilhoso que tudo, por ele ter nascido antes, eu consegui aproveitar tudo do primeiro, sabe? Ainda assim, deu para aproveitar. E o terceiro, a mamãe viu. E o terceiro, e aí o primeiro e o segundo, eles têm uma diferença de 1 ano e meio. E agora a gente tem o terceiro, que é o Noah também, vai fazer 4 meses.
e a gente está, assim, sendo bem vulnerável, a gente está numa situação financeira totalmente contrária a ter filhos. Só que em tudo o Senhor tem provido, em tudo que a gente precisa. A ponto, mamãe viu, deixa eu só falar aqui, tá? A ponto de, assim, tá acabando o leite, tá acabando a fórmula. Aí chega, olha, eu trouxe uma fórmula, tá acabando a fralda. Ai, filha, eu comprei fralda pro Noah. Tipo, então, quando a gente consegue descansar no Senhor e entregar de fato, né? A gente se colocar a cumprir o propósito que Ele tem para nós, Ele não vai deixar faltar nada. Se tem alguém assim que quer ter filho, mas tem esse pensamento, não, esse pensamento assim, que não é a hora por questão financeira, não é sobre isso. Porque Deus está nos dando a bênção de gerar uma vida, um filho dele. Então, com certeza, Ele não vai deixar faltar nada aos seus filhos. E a gente fica nessa preocupação de que precisa ser tudo perfeito, de que precisa ter o melhor carrinho, o carrinho disso, daquilo, e não é sobre isso. Não é. Porque o que eles querem é só o nosso amor. A gente, como mãe, que fica idealizando o quarto perfeito, idealizando o papel de parede. Quando eu engravidei na terceira vez, Deus falou assim, não planeje o quarto. Eu vou dar tudo que preciso. E aí eu descansei, sabe? Eu não fiquei pensando em nada. Tanto é que agora ele tá no nosso quarto ainda, num mini berço que foi dos primeiros. As roupas estão numa porta do meu armário, assim, que é pequeno. Parece que ele tem tão pouca coisa, mas o que ele tem é o suficiente para essa fase dele agora. E a gente não precisa viver cheio das coisas do mundo, né? Mas daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E abençoar, passar a minha unção de fertilidade para vocês, que eu creio que o Senhor derramou essa unção sobre mim, e eu passo, conecto a vocês essa unção para quem quiser pegar. Amém. Amém. Ai, que lindo testemunho. É sobre isso mesmo, né? Não é. Eu também tenho esse testemunho que nunca faltou nada para o Noah, nada, nada, nada. É sempre, tipo assim, tá ficando pequena essa roupa, vem roupa nova do tamanho que ele precisa, né? Ele não chegou a tomar fórmula, mas realmente você começa a experimentar a provisão da mesma forma que Deus provê para nós. Ele sabe que se a gente tem mais uma pessoa, ele vai precisar prover para 2 pessoas, né? A gente acha, às vezes a gente limita Deus e fala, Deus, né? E o mesmo Deus que confiou a gente esse chamado, ele dá a provisão, né? Ele dá a visão e dá a provisão, né? Como a gente fala. Amém, meninas? Podemos encerrar por aqui, já é Gurias, Oi, dá tempo de eu falar um pouquinho? fala. Não, quero compartilhar algo com vocês. Como algumas Também tem a unção para compartilhar com a gente, ó. Então, como algumas viram, né? Esse final de semana nós fizemos uma reunião de mulheres, assim, um café, né? E quando a gente começou a planejar o café lá no início, nós estávamos orando e pedindo a Deus um tema, né, para falar no café. E logo assim, orando, Deus colocou no meu coração muito forte a palavra preciosa. E quando eu e as meninas, né, fizemos uma reunião, eu coloquei para elas, eu disse, gurias, tá no meu coração muito forte a palavra preciosa, preciosa. E isso há uns 2 meses atrás. Aí tá, ok, tudo bem. O café foi sábado, né? Na semana anterior, semana passada, no caso, se eu não me engano, foi na quinta-feira, na noite de quinta para sexta. E o café seria no sábado. Na noite de quinta para sexta, eu fazendo meu filho dormir, o Arthur, que tem 4 aninhos, ele disse bem assim, mãe, tem um bebê na tua barriga. E eu, como é, filho? E ele, tem, mãe, tem um bebê na tua barriga. Daí eu disse assim, mas é menino ou menina? E ele, é uma menina. E ela se chama Antônia. E eu, Antônia? Aí eu fiquei pensando assim, será que ele tem alguma coleguinha chamada Antônia, né? Ou algo assim, tá?
Cheguei na sexta na creche e perguntei: Prof, o Arthur tem alguma coleguinha chamada Antônia? Não, mãe, não tem ninguém chamado Antônia. Tá, fiquei pensando nisso, né? Aí tá, eu pensei. De agora, durante a chamada, me veio muito forte assim, meu Deus, Antônia. Fui pesquisar, fui no chat GPT pesquisar qual o significado do nome Antônia. Gente, é preciosa. Eu fiquei assim, como é? Que legal. Gente, daí eu tô tremendo agora. E daí eu pensando assim, gente, mas não, daí me veio assim, não, mas agora não, o Otávio tem que crescer mais um pouquinho, né? O Otávio tem 1 aninho, daí o Arthur, e eu não, ainda não. E daí a Gemima fala, não é precisão? Eu não sei o que, e eu, como assim? Gente, sério, Deus é muito bom. Eu tô Ai, fervendo aqui. bora colocar esses meninos no mundo. Ai, obrigada, Jesus. Obrigada, Gemima. Ai, gente, obrigada a vocês por ficarem até agora aí. Tia vai ter um montão aqui, ó. É, Um monte de tia. vai ter que trazer tudo para online. Como é as modas agora? Eu nem sei. Mêsversário, chá revelação, chá. Vai ter tudo online. Ai, gente. Mas enfim, gente, deixa eu encerrar aqui. Que vocês tenham um excelente dia. Foi muito bom poder estar esse tempo com vocês, sentar à mesa com vocês e compartilhar essa palavra. E que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Deus abençoe todos nós. Beijo.